Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais uma edição do programa Voz das Assembleias de Deus e é sempre maravilhoso quando isso acontece. Se estamos dando o pontapé inicial na nossa programação, é sinal que esse é mais um dia em que o Senhor Jesus proporcionou os meios, as condições para que a sua palavra seja pregada por meio desta programação. E a sua presença é fundamental, a sua audiência é fundamental, porque esse programa só faz sentido por causa de você, que está aí assentado em sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou num leito de hospital, quem sabe, onde quer que você esteja, você está aí. E a sua presença do outro lado da telinha é a razão essencial da existência da nossa programação. Como é bom saber que estamos falando ao seu coração. Como é bom saber que as palavras que aqui são ditas são palavras de salvação e de bênção para a sua vida. No programa de hoje, nós temos a alegria de mais uma vez falar a mensagem que todo mundo carece, precisa, a mensagem fundamental para todos, a mensagem salvífica, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não acredito em coincidências. Aqueles que servem a Deus não creem nessas coisas. Nós acreditamos na providência. Nós acreditamos em Deus que provê. Então, o fato de você estar aí do outro lado não é uma coincidência. É, na verdade, uma preparação de Deus, é uma provisão da parte de Deus, para que, por meio desse programa, nessa tarde, a sua vida seja tocada pelo Senhor, mediante a exposição do Evangelho, da Palavra de Deus. Creia nisso. Saiba que não há uma coincidência, não foi um acidente de percurso. Fique na nossa programação, porque até as 4 da tarde, com certeza, Deus tem uma palavra de salvação para a sua vida, uma palavra de restauração, ou uma palavra de conscientização para te fazer pensar, para fazer com que nós adotemos um estilo de vida que seja semelhante ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para mim, é motivo de muita honra, muita alegria ser o portador dessas boas novas. Sabemos que fazemos parte de uma instituição tão grande e tão bem capacitada por Deus que muitos dos nossos pastores poderiam estar aqui ocupando esse momento, essa programação. Mas aprova o Senhor que nós estivéssemos aqui, para que sejamos instrumentos dele em seu favor. Isso nos enche de orgulho, de alegria e também de uma grande responsabilidade. Eu espero que esse tempo seja de fato proveitoso, que cada palavra aqui dita seja uma palavra transformadora, que nesse momento você esteja em paz, tendo o seu coração como uma boa terra, um campo já preparado para que a palavra de Deus como boa semente seja lançada sobre a sua vida e haja no sentido de germinar, crescer e produzir frutos para a glória de Deus. Iremos hoje fazer uma análise do tempo que nós estamos vivendo e iremos abordar pelo menos 3 características humanas do tempo do fim. Este será o tema da mensagem que iremos comunicar com você. 3 características humanas no tempo do fim. Não saia de frente dessa tela, porque Deus tem uma palavra para a sua vida através desta mensagem. Eu tenho certeza que você irá se identificar com ela, que você vai se ver personagem dessa mensagem. De algum modo, ao se ver personagem dela, você terá do Espírito de Deus uma capacidade de tomar uma atitude, tomar uma posição, para que Deus mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida pessoal, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, onde quer que o Espírito Santo precise tocar em você. E onde Deus conta com você nessa obra, o Espírito do Senhor irá trabalhar, capacitando você a ser especial, zeloso e de boas obras
para a glória do nome do Senhor Jesus. Desde já louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida, pelo carinho da sua audiência, pela sinceridade que está aí no seu coração agora, enquanto você ouve a palavra de Deus. E agora nós iremos fazer aqui o primeiro momento em que nós paramos para que você possa louvar a Deus junto conosco, com uma participação musical linda, tocante, que vai falar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus em nosso favor. Oh
estamos de volta, meus queridos, após esse louvor, e já estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. A Bíblia está aberta e a mensagem do Evangelho será lida em Mateus, no capítulo 24. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus fala melhor aos nossos corações quando nós a lemos. Foi esse o caminho escolhido pelo Senhor para comunicar a sua vontade à nossa vida. E em Mateus, aqui no capítulo 24, a partir do versículo 5, nós leremos a seguinte mensagem: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 9 em diante: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas. Então virá o fim. Esta é a palavra de Deus, mediante a leitura da qual nós iremos trazer ao seu coração uma mensagem, uma palavra salvadora, uma palavra abençoadora. E eu gostaria de contar com a sua atenção, porque o texto lido comunica eventos que se referem ao tempo do fim. É assim que o evangelista encerra sua escrita, dizendo, e será o evangelho do reino pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Meus amados, o capítulo 24 de Mateus relata um diálogo de Jesus Cristo com seus apóstolos, em que ele é perguntado pelos apóstolos sobre os sinais de sua vinda, como seriam as informações que nós deveríamos estar focados nelas, para que estivéssemos vigiando o tempo do fim. E o Senhor Jesus então fala aos apóstolos nesse sentido, esclarecendo a eles algumas informações maravilhosas. E aqui, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus apresenta sinais religiosos. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 5. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, sinais do tempo do fim no meio da religião. Mas Jesus também fala de sinais do tempo do fim em meio a questões de ordem política, como por exemplo, o versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é conveniente que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aqui, ao falar dos conflitos internacionais, ao tratar da política, o Senhor Jesus também fala de sinais no campo da economia, falando sobre fomes e pestes. Então, ele traz também sinais relacionados ao ponto de vista da saúde mundial. Jesus mostra com clareza sinais na ordem geográfica, climática, falando de terremotos, maremotos e inundações. Meus queridos, não são poucos, pelo contrário, são fartos, muito fartos, os sinais que se referem à vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Oh, que esperança linda que a igreja tem. E nós sabemos que essa é uma firme esperança, porque não foi o homem que prometeu, foram palavras ditas pelo Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, e nessas palavras nós podemos habitar seguros. Mas em meio a todas essas informações sobre os sinais de sua vinda, o Senhor Jesus cita claros sinais que se referem especificamente às pessoas que acreditam em seu nome, às pessoas que creem em sua palavra. Jesus fala de características humanas no tempo do fim, mas ele fala de características humanas encontradas naqueles humanos que acreditam na sua palavra, que esperam
pelo cumprimento de suas promessas. Jesus não fala aqui de características que serão encontradas em todos os seres humanos. Também, mas ele fala mais especificamente a respeito daquele que crê em seu nome. O tempo do fim é objeto da curiosidade humana desde os tempos em que Jesus passou a anunciar essa palavra. Não é de hoje que nós olhamos para o futuro na perspectiva de ver o que o Senhor reserva para nós. E isso tudo incomoda alguns. Isso tudo assusta outros. Isso tudo enche de esperança aqueles que são fiéis ao Senhor. E existem até aqueles que fazem disso objeto de zombaria, não é? De críticas, de blasfêmias. E nós sabemos que os seres humanos têm da parte de Deus a liberdade para fazer escolhas, e muitos têm escolhido o caminho da inimizade contra Deus. Mas, queridos, esse tempo do fim, despertando a curiosidade humana, seja por qual razão for, por temor, por desejo, por esperança, ou por zombaria, por crítica, por incredulidade, fato é que todas as pessoas estão em busca de sinais. Ainda que seja na busca de criticar, de negar a fé, ainda que seja na busca de combater aquilo que o Evangelho defende, as pessoas estão em busca de sinais. E isso é claro no texto bíblico, quando nós vemos os discípulos perguntando a Jesus, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, mestre, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amados, perceba que são os discípulos que provocam esse discurso. São eles que questionam ao Senhor, querendo saber, querendo saciar a sua curiosidade, ou a angústia de suas almas, em não saber quando seria o acontecimento dessas coisas. Os milênios se passaram, mas a preocupação do homem continua a mesma. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E qual é o propósito da minha existência aqui? Era mais ou menos nesse sentido que os discípulos perguntavam. Porque essas são questões que nos incomodam. Porque essas questões dão sentido à nossa vida. Queridos, isto está no nosso coração. E eu quero dizer aos irmãos nesta tarde sobre 3 características desse tempo. 3 sinais muito claros apresentados pelo Senhor Jesus que apontam que o tempo em que nós estamos vivendo é exatamente este tempo do fim. Características humanas no tempo do fim. E a primeira característica eu passo a lhe dizer agora com base no versículo 5, que volto a ler, e no versículo 11, que leio também. No versículo 5, Jesus aponta uma característica fundamental do tempo do fim, que eu vou lhe dizer agora. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o teor do versículo 5. E agora eu leio o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Senhores, ouvintes da palavra de Deus, eu lhes digo que um dos sinais claros, uma das características mais marcantes do ser humano no tempo do fim, é que as pessoas querem ser o que não são, querem ocupar lugares que não lhes pertencem, querem ter títulos para os quais elas não foram ordenadas. Diz o Senhor Jesus esta mesma palavra quando afirma, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, não creiais neles, eles enganarão a muitos. E também no versículo 11 o Senhor Jesus volta a repetir, dizendo, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O tempo do fim é o tempo em que as pessoas querem ocupar lugares que não lhes pertencem, querem ser o que de fato não são, e isso é um misto de 2 tipos de pecado. O primeiro, a hipocrisia, e o segundo, a soberba. As pessoas querem ter títulos, querem ter reconhecimento a qualquer custo. As pessoas querem ocupar lugares que não são seus. Esse é um sinal forte do tempo do fim, e esse é um sinal muito claramente encontrado nos dias em que nós estamos vivendo. Ó, queridos, nunca se viu de um tempo em que as pessoas lutam tanto para ocuparem posições e para terem títulos aos quais elas não são dignas. Querem ocupar lugares que não são seus. Isso ocorre na seara política,
Isso ocorre na seara religiosa, nas instituições e organizações, onde as pessoas ocupam espaços que não lhes pertencem, para os quais não foram designadas. Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado um ministério para cuidar de seu rebanho, para cuidar de sua obra. E as interferências são muitas e têm provocado tantas dores que pessoas que são chamadas por Deus para algo querem ocupar lugares para os quais não foram separadas, não foram designadas. E daí vem o sofrimento, daí vem a angústia, daí vem os prejuízos em todas as searas. Pessoas que foram levantadas para louvar a Deus, agora se enchem de soberba e de orgulho e querem ocupar os púlpitos como se fossem levantados para serem líderes da igreja. Isso ocorre também na seara política. Pessoas que foram eleitas pelo povo para lhes representar, para fazer o bem para a sociedade, hoje estão se locupletando do dinheiro público e arrastando o nome do país na lama da corrupção, trazendo vergonha. Por quê? Porque uma das características do tempo do fim é o fato das pessoas quererem ocupar lugares que não são seus. O Espírito Santo adverte a igreja do Senhor Jesus, por meio da palavra de Deus, a que cada um de nós fique na posição em que foi chamado, a que cada um de nós tenha uma vida com Deus e aprenda com o Espírito Santo qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, para que fomos designados, que nós possamos respeitar e também buscar o respeito. Respeito não é direito, respeito é uma conquista. Nós conquistamos o respeito das pessoas na medida em que nós também as respeitamos, porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que você mede, você será medido também. Mas uma característica do tempo do fim que contamina o ser humano é esta: é a soberba, a arrogância, a vontade de dominar, a vontade de ter posições, levando as pessoas a quererem ocupar lugares que não são seus. E Jesus diz: no tempo do fim, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Não creiais neles. Jesus diz: no tempo do fim, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas a igreja do Senhor está atenta. E o Espírito Santo me mandou trazer essa palavra para o coração da igreja, no sentido de despertar os irmãos para o tempo do fim, para que cada um de nós humildemente encontremos o nosso lugar no reino de Deus, encontremos o nosso lugar na obra do Senhor e fiquemos ali conforme o Espírito Santo tem determinado para a nossa vida. Qual é a característica do tempo do fim? Com base em Mateus capítulo 24, muitos estão querendo ocupar lugares que não são seus, se deixando mover pela soberba ou pela hipocrisia, não é? Mas tem uma segunda característica do tempo do fim. A primeira, muitos querem ser o que não são. E a segunda, muitos não querem ser o que de fato são. É exatamente o contrário. Na contramão daqueles que estão caminhando para buscar posições que não são suas, que não lhes foram outorgadas, mas na contramão desses estão aqueles a quem Deus tem determinado que façam uma obra, mas eles não querem ser o que são. Querem resistir à vontade do Espírito Santo, a exemplo de Jonas, que tendo recebido de Deus a ordem para ir até Nínive, comunicar a palavra aos ninivitas, fugiu para Tarsis, fugindo do propósito de Deus em sua vida. Deus o queria em Nínive e ele corre para Tarsis. E a palavra de Deus está dizendo aqui que o tempo do fim é o tempo em que as pessoas não querem ser aquilo que foram designadas para ser. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9, nós encontramos as razões, o porquê das pessoas não quererem ser o que foram designadas para ser. Jesus diz que o tempo do fim é o tempo em que hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. E as pessoas leem para esse texto e dizem assim: eu não quero ser isso, eu não quero essa afronta, ser pastor ser missionário, não, é muito sofrimento, é muita angústia. No tempo do fim, tempo de infidelidade, tempo de traição, tempo de angústia, não. E por essas razões, no tempo do fim, existem aqueles que querem ser o que não são,
mas existem também aqueles que estão fugindo de ser o que de fato são. Não querem ser o que são. Deus nos tem levantado com um propósito muito claro, um propósito muito especial. Esse propósito nos algema, nos tira a liberdade de escolhermos alguma coisa diferente para a nossa vida. Porque de fato, nós só conseguimos ser felizes quando estamos na presença de Deus. As pessoas não querem enfrentar as afrontas, não querem enfrentar as lutas e as batalhas da vida. É um misto de covardia e rebelião. Enquanto que aqueles que querem ser o que não são, estão contaminados pela hipocrisia e pela soberba, pela arrogância. Esses que não querem ser o que são, estão contaminados pela covardia e pela rebeldia, pela rebelião. Deus te chamou, meu irmão, para ser sal. Deus te chamou para ser luz do mundo. Deus te chamou para que você faça a diferença. Deus te chamou para que você seja apontado pelas ruas desta cidade e reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele não nos chamou para a derrota, Ele não nos chamou para o pecado, Ele não nos chamou para a miséria. Ele não nos chamou para que sejamos objeto de vergonha, mas pelo contrário, Ele nos chamou para que nós sejamos objeto de louvor ao Seu nome. E eu sei que isso tem um custo, eu sei que não é fácil, mas fiel é aquele que nos chamou e Ele é poderoso para nos conduzir até o final. Portanto, fuja dessa característica do tempo do fim. No tempo em que as pessoas não querem ser o que são, o Senhor Jesus já está te provocando nessa tarde, para que você tome uma postura nova e encare os desafios desse tempo. Neste tempo, matarão uns de vós, outros serão atormentados e perseguidos, todos sereis odiados por causa do meu nome. Muitos se escandalizarão e trair-se-ão, e outros serão atormentados. Querido, Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a sofrer por amor ao Evangelho. Estamos recebendo notícias do campo missionário, em que no mundo islâmico, homens e mulheres de Deus estão sendo queimados vivos, sendo apedrejados, sendo jogados no cárcere, sendo expulsos das nações, tendo que viver na clandestinidade, sendo negados seus mais efêmeros direitos fundamentais como cidadãos, mas eles estão ali, amando aquele povo que os persegue, amando aquelas pessoas que os apedrejam, amando as pessoas que os criticam, amando aqueles que os jogam nas prisões e dizendo que Jesus os ama e que Jesus os pode salvar. Deus precisa de homens e mulheres com esta coragem, para que nesse tempo fujam deste sinal, o sinal daqueles que não querem ser o que são. Deus não precisa de pessoas que querem ser o que não são. Se você pode ter talentos e dons, mas se você quer posições e almeja exercício de liderança para os quais você não foi chamado, Deus não precisa de você. Deus não precisa daqueles que querem ser o que não são, mas também Deus não precisa daqueles que não querem ser o que são. Deus precisa de pessoas convictas, que saibam qual é o propósito de Deus em suas vidas, e mesmo diante do sofrimento e da angústia, se disponham a ser aquilo que de fato foram chamados para ser. Forasteiros e peregrinos nesse mundo, mas com os nomes escritos no livro da vida, e com um único propósito, o propósito de anunciar as maravilhas desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, lá na eternidade, a Escritura diz que Ele abriu mão da sua condição ao lado do Pai e se fez homem, descendo a uma condição maximamente inferior, absurdamente inferior. E tendo sido achado na forma de homem, Ele abriu mão, Ele não quis ser, Ele não teve um propósito soberbo de manter-se na sua divindade e dizer que a humanidade se acabe em seus pecados. Não. Ele abriu mão para assumir a vontade do Pai e veio ao mundo dar-nos o exemplo para que nós fujamos desses sinais. Não deixe o seu coração ser contaminado para que você deseje ser o que você não é. Seja você mesmo, porque é nessa sua simplicidade que Deus te chamou e é dessa forma que Deus vai te usar. O Senhor Jesus nos deu o exemplo para que nós sejamos aquilo que Ele pretende de nós, assim como Ele fez exatamente o que o Pai lhe ordenou.
Ele quer também que nós façamos aquilo que Ele nos ordena. E a ordem de Deus para nós é: ide, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até aos confins dos séculos. Tem um terceiro sinal aqui, nesse texto, que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar a nossa mensagem. Mas eu dou uma paradinha por aqui agora, nós iremos louvar ao Senhor, e daqui a pouco eu volto com o terceiro sinal do tempo do fim. Louvemos a Deus e a gente já volta. Vamos lá.
meus queridos, estamos de volta para o encerramento da nossa mensagem e também desta maravilhosa programação. Eu dizia a vocês nos tópicos anteriores da nossa mensagem que nós estamos no tempo do fim. E Mateus capítulo 24 nos apresenta 3 sinais claríssimos de características humanas no tempo do fim. O primeiro, as pessoas deste tempo se esforçam muito para ser o que não são, num misto de soberba e de hipocrisia, falsidade. O segundo tópico, as pessoas desse tempo se esforçam para não ser aquilo que deveriam ser, num misto de covardia e de rebeldia. Aqueles que temem as perseguições e as afrontas e calam as suas bocas diante do pecado, estão fugindo de ser aquilo que devem ser, covardes. Ou então, aqueles que são rebeldes, porque Deus os quer fazendo a obra de Deus, mas eles querem viver os seus próprios sonhos. Então, no misto de covardia e rebelião, as pessoas estão se esforçando para não ser aquilo que Deus pretende que elas sejam. Mas eu quero te dar o terceiro sinal do tempo do fim, que está também escrito em Mateus capítulo 24, quando a palavra de Deus diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Aqui nesse texto está esculpido aquilo que Deus espera de nós, o potencial de Deus na vida da igreja. E aqui também está inserido a terceira característica: o tempo do fim é um tempo em que as pessoas não sabem aquilo que elas poderiam ser. Ah, meus queridos, como nós temos perdido, como temos tido prejuízo por ficarmos fazendo escolhas e não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Você não sabe o que Deus poderia fazer com seus talentos e seus dons. Quantas pessoas foram retiradas de dentro de igrejas e quase que sequestradas por gravadoras, pessoas com talento, pessoas com dons dados por Deus para adorar o nome dele, e hoje estão aí escravizados por gravadoras de músicas, sendo constrangidos a fazer coisas que jamais fariam, desviados da fé, vivendo um evangelho de mentira, ora nos púlpitos de igreja, ora nos palcos de programas de televisão, cantando temas que falam de Deus, enquanto mulheres seminuas dançam a sua retaguarda. Estão ocupando palcos que logo após o seu cântico, esses palcos são invadidos por cantores com músicas profanas, sensuais, imundas no seu discurso e na sua prática. Começaram bem, mas não souberam qual o potencial de Deus em suas vidas e se deixaram corromper por valores materiais de grandes gravadoras do país que movimentam milhões e milhões. O tempo do fim é o tempo de pessoas que não sabem o que poderiam ser. Eu quero lhes falar de Elvis Presley, um homem que se tornou um fenômeno mundial da música popular, do rock, mas que começou numa igreja louvando a Deus e terminou sufocado pelo seu próprio vômito. Quero lhe falar de Whitney Houston, uma das vozes mais lindas já ouvidas, que começou também num coral batista e terminou a sua vida morta dentro de uma banheira, sozinha num hotel, depressiva e alcoolizada. Eu quero lhe falar de Michael Jackson, o fenômeno da música pop, que iniciou também a sua vida numa igreja batista do sul dos Estados Unidos e terminou a sua vida melancolicamente, quase que deformado, não apenas de alma, mas também de corpo. Morreu jovem, por volta dos seus 50 e poucos anos. E os milhões não puderam contê-los. Os milhões não puderam preencher o vazio existencial que neles havia. Por quê? Porque essas pessoas receberam dons e talentos da parte de Deus para serem empregados na obra de Deus, mas em algum momento de suas vidas foram ceifados pelos sonhos, pelos projetos pessoais. Não sabem o que poderiam ser, jamais saberão aquilo que era propósito de Deus em suas vidas. Meus queridos, é disso que nós estamos falando, é esse tempo que nós vivemos, tempo em que as pessoas não sabem o que poderiam ser, mas Deus aqui em sua palavra diz: vão por todo o mundo, testemunho do meu nome, o evangelho precisa chegar às nações. Esse é o propósito de Deus, seja através da mensagem pregada, seja através da música cantada, seja através das obras escritas, seja através dos filmes. O propósito de Deus é que nós sejamos comunicadores do seu reino, anunciadores da sua palavra. Queridos, falamos hoje sobre 3 sinais característicos do tempo do fim.
E um tempo em que as pessoas não têm mais noção dos propósitos de Deus em suas vidas. Um tempo em que as pessoas se esforçam para ser o que não são, com a mesma ferocidade que se esforçam para não ser aquilo que são. Fogem de suas responsabilidades, pensando apenas em si mesmos. Nesse tempo, Deus tem reservado um grupo que lhe é fiel. Deus tem lhe reservado um remanescente que não se dobra, de pessoas que continuam dizendo: Jesus vem, o tempo do fim é chegado, a era da igreja se abrevia e o tempo da salvação é agora, é já. Nesse tempo eu quero dizer que Deus nos criou para a sua glória, não para o pecado. Esse é o propósito de Deus em nossa vida. Você não sabe o que você pode ser? Você pode ser um santo, uma santa mulher de Deus. Deus não nos criou para que fôssemos instrumentos do pecado e não escravos, mas Deus nos criou para que nós sejamos instrumentos dele em favor daqueles a quem ele ama. Deus não nos criou para a derrota, ele nos constituiu para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. E portanto a palavra dessa tarde vai nesse sentido, de mover com você, para que você encontre no tempo do fim o ideal de Deus em sua vida e seja uma pessoa vitoriosa, seja uma pessoa útil para o seu tempo, onde você foi semeado. Querido, eu quero encerrar a nossa programação trazendo a você esta mensagem e desejando profundamente que Deus, pelo Espírito Santo, toque profundamente no seu coração. Que você se abra para Deus. Entenda que por mais que você se esforce para ser aquilo que você não é, você jamais será uma pessoa feliz. Eu dei exemplo de 3 aqui, poderia continuar dando exemplos de tantos outros. Robin Williams, que foi achado pendurado numa corda no banheiro de um hotel. Amy Winehouse, que foi encontrada também morta por overdose. Não é? Tantas pessoas, poderíamos continuar falando aqui de pessoas que morreram miseravelmente e seus talentos e dons foram com elas sepultados e elas não glorificaram a Deus com suas vidas. O Espírito Santo está falando ao seu coração que se você passar por esta vida sem glorificar o nome do Senhor com a sua vida, você terá perdido a maior oportunidade que a humanidade tem. A nossa maior oportunidade, a mais gloriosa das oportunidades, é sermos bênçãos de Deus, é sermos instrumentos de Deus em favor de alguém. Eu quero encerrar aqui e quero orar em seu favor. Você pode estar preso a tantas coisas e pode até pensar: essa palavra não é para mim, quem sou eu? Eu vou ser instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você foi criado com o propósito de ser um instrumento de Deus, não um escravo do pecado. Você foi criado pelo Senhor para a glória do nome dele, não para a vergonha. Você foi criado para a vitória. Então feche os seus olhos, crê no Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele e Ele vai finalmente fazer com que você encontre o sentido da sua vida e você será uma pessoa feliz. O homem só é feliz quando ele encontra o ideal de Deus em sua vida. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós te louvamos quando estamos caminhando para o encerramento desse programa e temos apresentado aos nossos espectadores aquilo que a tua palavra nos ensina. Que nesse tempo do fim, Senhor, nós possamos nos posicionar finalmente dentro daquilo que é propósito teu e assim sermos bênçãos. Fortalece-nos para que, abandonando o pecado, nós possamos abraçar o teu projeto, sermos anunciadores das boas novas, com a nossa vida, com a nossa fala, com a nossa música, com o nosso talento, com tudo que temos, tudo o que somos, seja entregue humildemente aos pés da cruz, para ser instrumento de salvação de uma humanidade que está às beiras do tempo do fim. É assim que nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.